Como prometido, vim trazer para vocês a cobertura do bolo de aniversário do meu neto. E aqui eu tô tirando o papel manteiga que eu coloco no fundo da assadeira. E olha como ficou esse bolo, gente. Ficou retinho, maravilhoso, bem recheado. Já tem receita dele também para postar aqui no canal, mas estou esperando as inscrições aqui, gente. Cadê sua inscrição? Não fez ainda? Corre, faz sua inscrição, hein? Tô esperando. Agora eu vou colocar aqui aquela ganache maravilhosa que eu fiz aí no canal, já tem receita. É uma ganache feita com chantilly para cobertura de bolo, pode ser usado para recheio também. Só que para recheio você tem que deixar ela firmar um pouco mais. Aqui eu venho espalhando com a espátula e vou circulando de forma que essa ganache vai começar a escorrer em volta do bolo. Vou espalhando bem aqui, olha, olha que textura maravilhosa, gente. E o legal é que essa ganache, depois que vai para a geladeira, o bolo fica mais firme. E aí a possibilidade desse bolo desestruturar é bem mais difícil. Se você for levar esse bolo para longe, a garantia de ficar firme é bem legal. Bom, aqui eu vou começar a espatular na lateral. Aqui o ganache que escolhi, a ganache que escolheu aqui, que escorreu aqui do lado. Eu já vou começar aqui espalhando. Vou fazer assim aquele para cobrir o recheio, que vocês viram que o recheio ficou bem recheado, né, gente? Ficou bastante, a camada de recheio bem generosa mesmo, né? E aqui eu tô espalhando, então, em volta para segurar o recheio, para segurar as migalhas do bolo. A primeira camada é uma camada que não fica assim tão perfeita, né? Aí, como vocês estão vendo aí, né? A ganache também ó, faz uma sujeirinha, não é minha cobertura preferida para trabalhar, não, confesso. Eu prefiro trabalhar com chantilly, mas esse aniversariante, ele é enjoado, ele gosta de bolo com cobertura de ganache, gente. Quem que aguenta? E olha como que tá ficando aqui. Vocês viram que a parte do recheio, como tem bastante recheio, ele até passou um pouquinho para fora do bolo. Então, e é um recheio bem cremoso também. Aí eu vou depositando aqui o ganache também, a ganache aqui na volta do bolo, aqui embaixo, né, no rodapé do bolo, porque a pessoa também não gosta que coloca granulado, não gosta que coloca é, aquele chocobol, sabe? Que é só a cobertura básica mesmo de ganache. E tem que ser ganache de chocolate nobre, não pode ser ganache de cobertura de chocolate, que ele não gosta. É enjoado, viu? Pensa num ser enjoado. Brincadeiras à parte, gente, mas é isso. Aí eu vou espatulando aqui com cuidado, vendo as partes que ainda tá faltando cobertura, vou espalhando bem com essa espátula. Eu gosto bastante dessa espátula. Ela é uma espátula para servir bolo, mas eu gosto de trabalhar com ela. Não que eu não tenha outras, né? Eu tenho, mas aqui eu acho que ela facilita bem o trabalho. Aí venho aqui espalhando bem. E olha isso, quanto chocolate. Esse bolo ficou bem chocolatudo. Eu gastei. Esse bolo ele serve mais ou menos 50 a 60 fatias. E eu gastei 800 gramas de chocolate nobre. Tem a receita aí pra vocês, dá pra cobrir um bolo grande. Dá pra cobrir um bolo até um pouco maior que esse, porque esse eu deixei bem chocolatudo, como vocês podem ver. Aí, tô espalhando bem aqui esse ganache, tirando excesso aqui, porque conforme você passa na espátula já vai saindo um tanto lá de cima do bolo, né? Vou circular aqui em volta, tirar o excesso também. Colocar um pouquinho mais pra trás, tá quase dentro da câmera o bolo. E olha isso, gente, que delícia. Aqui eu vou colocar um pouco mais nessa parte da cobertura do recheio, que tá bem exposto, né? Vou depositar um pouco mais da ganache aqui. E conta pra mim se você gosta desse tipo de cobertura também, qual é a sua preferência, se você gosta mais de chantilly. Com certeza o bolo com a cobertura de chocolate é um bolo que todos gostam, né, gente? Porque ele é bem gostoso mesmo. Chantilly também, se você souber fazer bem feito, fica bem gostoso também. Fala pra mim qual é a sua cobertura preferida, coloca aí embaixo nos comentários, fala o que você achou desse vídeo. Na realidade, eu ia trazer uma live pra vocês, é, dessa finalização, mas infelizmente eu não consegui. O YouTube estava travado para fazer a live. Vocês viram que eu depositei uma camada generosa aqui? Mais uma camada, porque aquela camada que eu passei já tá mais firme. Agora eu vou aqui de novo circulando esse bolo, espalhando essa delícia dessa cobertura. Olha isso. Aí tá caindo aquelas camadas bem. Olha isso, caiu de um lado, caiu bastante.
Vamos espalhando aqui de novo, né? Espalhando bem, tirando bem o excesso de cima, porque em cima ficou muito chocolatudo. Olha isso, gente. Que gostoso, né? Você gosta de bolo assim? Bom, vamos lá espalhar bem aqui. Circular, circular, circular. Tirar o excesso, que a espátula vai sair bem lotada de chocolate. Olha isso, gente. Como não tá caindo muito aqui, eu resolvi passar, espalhar que já caiu ali, né? E colocar um pouco mais também. Vou tirar mais um pouco do excesso. Olha o tanto que tá saindo. Eu gostaria que escorresse tudo de um lado, mas tá escorrendo de um lado só. Essa cobertura ficou bem firme, mas eu vou espalhando aqui, ó. Espalhando aqui caiu. Espalhar bem. E esse bolo é um bolo com sabor dois amores, porque é um chocolate, é um recheio branco e um recheio preto. O recheio branco ele é brigadeiro de leite em pó. No caso eu usei o leite da Italac, o leite em pó da Italac, mas você pode usar da sua preferência, né? O que você preferir. E o recheio ainda tem o mousse de alpino. É muito gostoso esse mousse. Também já tem receita aí no canal para vocês. E dá para fazer. E a massa é uma massa também mesclada. Eu fiz metade chocolate e metade baunilha. Então ficou dois amores perfeito mesmo. Aqui vou tirar o excesso novamente daqui de cima para espalhar nas laterais. E olha como tá ficando. É meio complicado trabalhar com a ganache, gente. Embora tá com textura legal, uma textura que dá até para você aplicar com a manga de confeitar. O ruim da manga de confeitar é que depois fica uma boa parte dentro dela, né? Depois você não vai conseguir tirar. Então, e não tem como desperdiçar o chocolate no preço que tá, né? Me conta aí na sua cidade quanto que tá a barra de chocolate. Aqui eu paguei R$ 75, mas eu comprei em gotas. Mas pode ser em barra também, tanto faz, porque eu aqueci no micro-ondas, então tanto faz um quanto o outro. Esse bolo ele ficou com uma altura legal, ele ficou com 10 centímetros de altura. E então tá bem caro os produtos pra gente ficar desperdiçando, tanto dos ingredientes do bolo quanto da cobertura e do recheio, né? Então não dá pra colocar em manga de confeitar e depois desperdiçar. É por isso que eu estou passando assim dessa forma com a espátula. Mas dá pra você colocar na manga também de confeitar. Na manga de confeitar vai ficar até mais fácil, né? Mas lembrando que há desperdício. Como eu não quero desperdiçar nada, eu vou ter um pouco mais de trabalho para fazer, mas é isso. Tô colocando mais chocolate aqui na lateral. Aquela parte do bolo lá que teve uma parte que ficou com muito recheio, passou um pouco da massa de bolo, não ficou exatamente na mesma proporção. Então, como teve muito recheio, aí tem que passar uma camada maior aqui, para a hora de espatular não sair tudo misturado, né? Ficar uma bagunça da cobertura junto com o recheio. Então, tô passando uma camada maior nessa parte aí que vocês viram que ficou mais exposto o recheio. E olha isso como que tá ficando. Tá ficando gostoso, viu? Tá tão bonito não, né, ainda. A gente acha que não vai dar certo. Começa a passar, 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 parece que não vai dar certo. Mas tenho certeza que no final dá tudo certinho, viu, gente? Tem bastante paciência. Essa minha espátula, como eu disse, eu gosto bastante de trabalhar com ela. Só que de um lado ela é lisa e do outro lado ela é serrilhada. Então não tem como eu fazer a volta ao contrário. Então o que eu estou fazendo? Com a parte de dentro da espátula, eu estou pegando a ganache que caiu em volta do bolo aqui, né? Na lateral do bolo. Estou espalhando para cima e vou tirar mais um pouco aqui de cima, espalhar aqui nas lateral, né? Das laterais aqui do bolo, espalhar para dentro aqui, tirar o excesso aqui no bol que tá aqui do meu lado, me auxiliando. E olha isso como que ficou. Agora eu venho com a espátula de textura e vou passando aqui essa espátula para fazer uma finalização mais bonita. Então vou espatular tudo aqui. O bolo acabou ficando uma boa parte dele, não centralizei muito bem. E como eu passei glucose no prato para firmar o bolo, não teve como eu arrastar ele do prato. Porque como vai esse prato de vidro, ele é um prato bem reto, então o bolo tem que estar colado, até porque se você começar a movimentar o bolo e não estiver seguro no prato, na hora que você for espatular, esse bolo vai ficar dançando. Então coloca a glucose para poder segurar. Aí ele não ficou retinho, não ficou centralizado, na verdade, no prato, né? Mas tá tudo certo, dando certo aqui.
Vou aqui de novo colocar mais um pouco do chocolate, porque ainda faltou um pouquinho aqui. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando um pouco mais do chantilly para deixar a textura mais fluida. O que eu queria, na realidade, era ter feito um escorrido do chocolate, tipo um drip cake, em cima do bolo e espalhar pelas laterais, mas não deu muito certo a minha ideia. Então, eu vou acabar tendo que finalizar melhor esse bolo, colocar um pouco mais de chocolate em cima e espalhar com a espátula de novo, novamente, fazer alguns acertos, porque não deu certo. A ganache ficou numa textura legal, mas eu teria que ter colocado novamente, ou no bico, olha a textura, ficou bem mais fluida, tá vendo? Eu coloquei mais ou menos 50 ml no que ficou de ganache na vasilha aqui, mas não deu para fazer escorrido como eu gostaria de ter feito. Aí eu venho de novo aqui espalhando, mas o meu intuito era fazer aquele escorrido no bolo. Infelizmente não deu. Teria que ter feito com uma colher, ou com uma manga de confeitar, ou com uma bisnaga. Aí eu tava sem tempo, então eu vim espalhando aqui bem. Vocês viram que tá bem mais fluido, mas olha como aqui tá caindo. Tem lugar que caiu muito e caiu no próprio prato. Tem lugar que nem caiu. Então, não era esse o intuito que eu queria, o resultado que eu gostaria do bolo, não, né? Mas eu vou tirar aqui de novo o excesso, daqui de cima do bolo, e vai dar tudo certo. Vou espatular novamente a lateral. Olha como que ficou, tá vendo? Teve partes que escorreu muito, escorreu, como eu disse, até no prato, e outras partes que não escorreram nada. Vou passar novamente aqui a espátula de textura. Ele fica com um brilho diferente do que já estava, porque o que estava já deu uma esfriada, né? E aí já vai perdendo um pouco esse brilho que dá. Ele não fica totalmente brilhoso como está aí, porque ainda tá na textura fluida. Vou passar aqui a espátula, mas percebendo ali no rodapé do bolo, ainda ficou aparecendo assim, sabe? Não ficou direitinho. Como eu falei, ele não gosta que coloca granulados, nem chocobol. Então, vou ter que fazer esse acabamento do rodapé melhor também. Agora eu vou pegar um pincel que eu uso para confeitaria e na parte de cima eu vou fazer uma textura com esse pincel. Embaixo eu vou corrigir essa parte que ficou faltando e novamente eu vou passar a espátula para uniformizar. Vou vir aqui então com o pincel, produzindo uma textura em cima, ficou bem legal esse resultado de cima, porque com a espátula você não consegue fazer, né? E vou corrigir a parte das laterais também, colocando mais chocolate aqui, é uma coisa que suja bastante, olha o prato como vai ficando. Mas depois no final dá tudo certo. Se eu pudesse ter finalizado com algum granulê, granulado, sei lá, qualquer outra coisa em volta do bolo, não precisaria ter feito isso aqui, mas como ele gosta do bolo chocolatudo, só com chocolate, então tô depositando mais chocolate aqui no rodapé do bolo para poder espatular bem novamente. Então, bora lá fazer esse acabamento, vai ficar perfeito, porque ficou muito gostoso esse bolo, viu, gente? Deixa aí pra mim que textura de bolo que você gosta, que cobertura, que recheio, se tem algum vídeo que você quer que eu traga aqui no canal para vocês também. Deixa seu comentário, se você assistiu aqui, deixa hashtag chocolatudo pra mim, para saber que você veio até aqui comigo no vídeo. E é isso, né? Faz parte do nosso trabalho de confeiteira. Às vezes a gente faz uma coisa rapidinho, a gente consegue finalizar, e outras nem tão rápido. No caso, esse bolo não foi tão rápido, não. Olha que vocês podem ver que eu tô tendo que fazer várias correção, né? Várias coisas para finalizar e dar certo. Aqui eu tô tirando do prato ali, que correu pro prato, subindo aqui com a espátula, espalhando bem, de baixo para cima. E vou vir com a espátula de textura novamente para acertar. Depois, em seguida, eu venho limpando esse prato, que dá um trabalho, porque essa ganache já vai ficando firme. Então, tem que passar um paninho Perfex com água morna para limpar, né? Porque o chocolate ele deixa bastante
Faz bastante bagunça, é gostoso, mas faz bastante bagunça, confesso. Chantilly é mais prático para tirar, para limpar o prato, enfim. E aí agora eu venho novamente com essa espátula de textura, acertando aquelas partes que ficaram com falha, no rodapé do bolo principalmente. E olha isso, como que tá ficando maravilhoso. Fala se você não tá gostando. Fala aí. Fiquei de trazer, hein, gente? Trouxe para vocês agora. Só resta você deixar nos comentários o que você achou dessa cobertura. Olha como que ficou a finalização. Maravilhosa! Deixe seu like, seu comentário e até a próxima.